Olha, para entender como melhorar a sua memória para estudar, você precisa primeiro entender como a memória funciona. Isso vale para qualquer habilidade, ligada ou não ao estudo. Vale para ler melhor, vale para você escrever melhor, para você ter uma inteligência emocional maior. Enfim, qualquer coisa que dependa de treino. Você vai desempenhar melhor se você entender os fundamentos daquela coisa. Com a memória, a gente tem um pequeno probleminha. Apesar de a gente conhecer muitas coisas do funcionamento da memória da ciência cognitiva, que olha a memória de fora do cérebro, a neurociência ainda está engatinhando na compreensão da memória e por isso a gente não entende muito bem os mecanismos ali no nível dos neurônios, das conexões entre eles e tudo mais. Mas a ciência cognitiva traz para a gente um modelo muito bacana e que ajuda a gente a entender como que alguns processos que são naturais da memorização funcionam. E com isso, a gente aplica esses processos com muito mais segurança. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar esse modelo para você. Mas, mais do que isso, eu vou mostrar como ele explica e esclarece 4 fenômenos da memória. Inclusive, o importantíssimo fenômeno das palavras-chave. Por que as palavras-chave são suficientes para eu recuperar um monte de informação? Em geral, 2 a 3 vezes mais informação do que tem na própria palavra. Isso é explicado por esse modelo. E por que a palavra-chave é tão importante? Porque ela é a base para você fazer anotações eficientes e, mais ainda, fazer mapas mentais. E se você não sabe nada sobre mapas mentais, vai aqui no final do vídeo, vai ter um cardzinho aqui, para você ver uma playlist com um mini curso de mapas mentais, onde eu ensino você a fazer mapas mentais do jeito certo. Mas antes vamos entender como que a nossa memória funciona, tá legal? Se você está chegando por aqui, meu nome é Ana Lopes, eu sou fundadora da Mais Aprendizagem e o objetivo aqui é fazer com que as pessoas entendam que aprender pode ser muito mais produtivo e também mais prazeroso. Se você quer descobrir isso por si mesmo, faz o seguinte, se inscreve no canal, que toda semana a gente tem vídeo sobre várias habilidades de aprendizagem, não só a memória. E se você gostou do tema, já dá aquele like aí para ajudar a gente a espalhar mais aprendizagem pelo mundo que a gente está precisando, né? Então vamos lá ver o modelo da memória? Eu vou apresentar para você o modelo da memória humana com um exemplo bem concreto que foi trazido por um aluno numa pergunta. Inclusive essa pergunta eu discuti a resposta para ela num outro vídeo que eu fiz e que eu vou botar o card aqui para você. E lá eu falei um pouco desse modelo da memória para explicar como eu tinha conseguido responder aquela pergunta, que não era uma pergunta muito trivial. E as pessoas pediram para eu explicar, então, que modelo, como que seria esse modelo. E é isso que eu estou fazendo agora. Então vamos lá. Como é que você nasceu no Brasil? Então, ao longo da sua infância, você vai construindo essa ideia do que é o Brasil. Você vai associando com várias coisas, com o hino, com a bandeira, com as cores, com o futebol ou com algum outro esporte que você se identifique. Então, você tem se falar em Brasil, vem um monte de associações na sua mente, então você tem uma clareza do que seja esse conceito Brasil. Então, a nossa memória trabalha em cima desses conceitos. A gente tem um conceito ali construído à medida que a gente vai interagindo com esse conceito no mundo. Aí você foi para a escola. E aí o que aconteceu? Você foi estudar o descobrimento do Brasil. Bom, você já tem, então, uma base para estudar esse assunto, descobrimento, porque você fez a associação já com o Brasil, que é um conceito muito bem estabelecido na sua cabeça. Aí você descobre lá nos seus estudos, na aula, nos livros e tal, que quem descobriu o Brasil foi um tal de Pedro Álvares Cabral. E que esse Pedro Álvares Cabral veio de Portugal. Essa é basicamente aquela informação que todo brasileiro obrigatoriamente acaba sabendo. Por quê? Porque isso é repetido em música, em piada, de várias maneiras, de forma, inclusive nas provas, né? De forma que é muito difícil hoje você pegar um brasileiro que viveu o tempo todo no Brasil e não sabe quem foi que descobriu o Brasil. Você também associa alguns outros conceitos, por exemplo, você vê lá nas imagens que o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil nos barcos esquisitos chamados caravelas, a Santa Maria, a Pinta e a Nina. Né? Isso geralmente a gente não memoriza tanto. Mas que foi o Pedro Álvares Cabral, que foram as caravelas, que ele descobriu o Brasil e que ele estava amando de Portugal, essas coisas em geral o brasileiro médio tem na cabeça. É uma informação bem básica. Agora suponha o seguinte, você
fez isso, aprendeu isso ali no ensino fundamental, né? Teve o primeiro contato com essa informação, mas aí a sua família se mudou para o exterior. Então você passou o resto da infância e adolescência no exterior. Quer dizer que você não foi submetido a um monte de repetições que a maioria dos brasileiros é submetido até que essa informação se torne uma coisa óbvia para a gente. Mas você, na escola, vai continuar estudando, por exemplo, sobre as grandes navegações que levaram ao descobrimento das Américas, né? E uma das coisas que você vai estudar é que a Espanha teve um papel muito importante nesse período da história do mundo ocidental, que foram das grandes navegações. E que a Espanha enviou um cara chamado Cristóvão Colombo, né, que está ligado então às navegações do ponto de vista da Espanha, e que ele descobriu a América. E na verdade o Colombo chegou um pouco antes do Cabral. Então o grande descobridor foi realmente o Cristóvão Colombo, de todo o continente, né? De que havia realmente, foi o cara que confirmou que havia um continente, né? Que não ia chegar na borda do mundo e ele ia cair. E tem uma curiosidade que você leu lá sobre o Cristóvão Colombo, é que na verdade ele era genovês. E vamos supor que por acaso você tem uma origem italiana justamente da cidade de Gênova. Então essa informação vai te chamar a atenção e você vai memorizar isso. Então você sabe que Gênova é uma cidadezinha ao norte da Itália, e você sabe muito bem que a Itália criou essa maravilha chamada pizza. Então essa informação, que parece muito estranha para a maioria das pessoas, na sua cabeça ficou porque você tinha uma relação familiar com ela. Então esse desenho aqui é um mapa dos seus conhecimentos, dos conceitos que você tem associados ao período dos descobrimentos. Tanto do descobrimento do Brasil, quanto do descobrimento da América. Aí você pode perguntar nessa hora, e daí? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque ela vai te ajudar a entender melhor como que funciona o pensamento científico. A ciência, qualquer que seja a área, ela nunca tem todas as informações acerca de um sistema. Isso é natural. No caso da memória, a gente não tem as informações de como que a coisa funciona lá dentro do cérebro para formar as memórias que a gente sabe aqui de fora que são formadas. Porque a ciência cognitiva está estudando isso há muitos anos. Muito antes da neurociência chegar e conseguir olhar dentro de um cérebro vivo. A forma como a ciência trabalha com essa sempre existente ali falta de informação é construir um modelo que abarque o maior número de informações que a gente já tem e que consiga fazer duas coisinhas para a gente. A primeira dessas coisas é separar aquilo que é fundamental daquilo que é ruído. Então, quando você vai estudar um sistema na natureza, tem muitas coisas que não tem nada a ver com aquilo que você está querendo entender. Então, o modelo ele tenta separar aquilo que não importa, para você entender o que está acontecendo ali. E a segunda coisa que os modelos fazem pela gente é tentar explicar fenômenos relacionados àquele sistema. E esse modelo de memória, ele faz essas duas coisas muito bem. Né? Você está vendo que isso aqui é um desenho abstrato em que eu estou conectando as bolinhas, representando os conceitos, e a ligação entre esses conceitos está representada por traços, né? por retas. Então, você sabe que isso é uma coisa completamente abstrata e que não é exatamente isso que tem na sua cabeça. Mas esse modelo nos ajuda a explicar um monte de fenômenos. E agora a gente vai explicar 4 fenômenos da memória, lembrando que no final eu vou falar sobre a palavra-chave, que é uma coisa que o pessoal se bate demais na hora de fazer mapas mentais. Então vamos lá. O primeiro exemplo vai ser aquela coisa do erro e do acerto, que foi justamente a pergunta que esse aluno me trouxe e que tinha a ver com essa coisa das navegações, que foi o exemplo simples que ele conseguiu me trazer. E a questão era, como é que eu, com um conjunto de informações desse na memória, eu erro a resposta e depois, através da resposta errada, eu acabo acertando a resposta. Vamos ver como é que isso funciona se o seu modelo da memória dos descobrimentos está desenhado dessa forma como a gente fez, tá certo? Então esse é o modelo que você tem na sua cabeça dos conceitos ligados ao descobrimento. Aí, o que acontece de diferente aqui? É que essa conexão entre o Pedro Álvares Cabral e o descobrimento do Brasil, ela está enfraquecida. Por que ela está enfraquecida? Porque você nunca mais teve acesso a essa informação. Você foi morar num lugar que não tem nada a ver com o Brasil
e no máximo você sabe que seus pais vieram do Brasil, mas normalmente quando a criança vai muito nova para um outro país, ela tenta se adaptar ao outro país e meio que ignora, isso é um mecanismo psicológico, né, de ser aceito nesse novo país. E então você não está muito interessado no Brasil, essa relação entre Descobrimento e o Pedro Álvares Cabral vai se enfraquecendo. De forma que não é uma coisa, a primeira coisa que você vai lembrar, como seria um brasileiro que morou no Brasil a vida inteira, certo? Mas aí, depois de adulto, você veio para o Brasil e alguém começa a sacar que tem algumas coisas que você não sabe. Que você é brasileiro, você até fala português, que seus pais falavam e tal, mas que você não sabe algumas coisas que todo brasileiro deveria saber. Aí alguém te pergunta, vamos lá, quem descobriu o Brasil? Aí você dá um tilt nessa hora, porque a tua conexão tá meio estragadinha, né? Para a resposta direta. Aí, mas você lembra que isso tem a ver com as grandes navegações, porque você estudou as grandes navegações, né? Porque geralmente se fala disso em qualquer outro lugar, como a história do mundo, né? E aí você lembra que tinha um cara que era chamado Cristóvão Colombo, que inclusive nasceu em Gênova, que é a cidade natal da sua avó, da sua bisavó, e aí você lembra que essa cidade é da Itália e tal, da sua herança italiana e da questão da pizza. Aí dessa roda de amigos, vocês estão comendo pizza e você fala assim, brasileiro gosta muito de pizza, eu acho que quem descobriu o Brasil foi a Itália. Obviamente todo mundo vai rir da sua cara e aí você vai ter uma reação de, opa, peraí, onde foi que eu errei? Mas nesse momento você já ativou todas essas informações aqui na sua memória. Mas você vai ter que dar um passo atrás para tentar descobrir. Você vai pensar assim, opa, peraí, o Cristóvão Colombo, na verdade, não foi mandado pela Itália. A nobreza da Itália falou, não temos dinheiro para esse negócio, não. Aí ele foi até a Espanha e a rainha da Espanha topou. Aí você associa que a Espanha é aquele país que está ali pertinho de Portugal, e que Portugal também foi um dos grandes descobridores ali do século XVI. Aí, finalmente, por um outro caminho, o que aconteceu? Você lembrou que em Portugal tinha um sujeitinho chamado Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Aí você chega na resposta certa. Mas você percorreu um longo caminho aqui de lembrar do Cristóvão Colombo, a partir dele lembrar da Espanha, depois lembrar que a Espanha fica perto de Portugal, de repente porque você foi para um país da Europa, e aí a geografia da Europa está mais clara para você. E assim você foi por um caminho completamente diferente até chegar ao Pedro Álvares Cabral. Então olha só que interessante, eu já dei nesse modelo a dica que tem algumas coisas a mais aí no modelo completo. Por exemplo, o fato de que as conexões têm forças diferentes. Quanto mais você repete uma informação, mais forte é essa conexão. Esse mecanismo a gente entende, a gente vê que há um engrossamento da camada de mielina nesse caminho neuronal que conecta a pergunta com a resposta, um conceito com o outro. Então, à medida que você vai repetindo as informações, encontrando com elas de novo ao longo da sua vida, ou não, o que acontece é que algumas conexões se fortalecem e outras ficam mais fracas. Tá, mas o que isso tem a ver com o estudo? Tudo a ver. Porque quando você está estudando, tem algumas coisas que você repete mais, seja porque o professor está repetindo toda hora, né, porque ele quer ter certeza que você vai acertar na prova, seja porque você vê outras situações, visita um museu, conversa com alguém, ouve uma música, vê um filme. Então as informações vão se repetindo e vão fortalecendo essas conexões, inclusive trazendo mais conceitos para dentro desse pequeno ambiente ali de significados. Então, o que acontece quando você, por exemplo, fica na dúvida entre duas respostas numa prova de múltipla escolha? O que acontece justamente é que tem dois caminhos em que as conexões estão meio fracas e aí você não sabe muito bem para que lado ir. O único jeito de resolver isso é você ter a informação correta muito bem memorizada, né, e um modelo de como aqueles sistemas todos que você estudou funcionam, para que você possa fazer o que eu fiz, que é rodar o modelo para ver como seria eu encontrar uma resposta errada e depois encontrar por outro caminho a resposta certa. Isso foi um exemplo de como que eu rodo o modelo. Rodar, né? É como se eu estivesse executando uma maquininha. É por isso que muita gente acha que vai dar uma estudada por alto e aí vai acertar as provas de múltipla escolha e não vai tão bem assim. Porque geralmente você tem ali duas ou três que são obviamente erradas, mas tem umas duas ali que se você não tiver a informação exata, não tiver aquela conexão muito bem feita, você vai acabar errando a questão. Agora vamos para o próximo fenômeno, que vai adicionar um pouco mais de interesse ainda nesse modelo.
Então, o conceito que a gente vai ver agora é o conceito de priming. A melhor definição, a melhor tradução que eu consigo dar para esse conceito é de ativação. Você pode usar também preparação. E esse é um fenômeno da sua memória que tem a ver em como a gente facilita ou dificulta o resgate de memórias de longo prazo através da preparação prévia do cérebro. Então, suponha que você tem lá esse seu modelo de memória, inclusive com aquela conexão bem fraquinha entre o descobrimento e o Pedro Álvares Cabral, porque você viveu lá fora e não sabe bem essa informação. Aí, quando alguém vem e pergunta quem descobriu o Brasil, o que acontece? Esses dois conceitos, que você nem estava pensando neles, estava lá na sua memória de longo prazo, eles vêm e são trazidos para a memória de curto prazo. Isso é mais ou menos como se eu acendesse luzes sobre esses conceitos dentro da minha memória. O que essas luzes fazem? Essas luzes elas vão justamente destacar esses conceitos para eles virem para a memória de curto prazo, que é essa memória que a gente está usando aqui para raciocinar, mas ela também vai dar uma esquentadinha nos caminhos que já existem. Por exemplo, existe um caminho entre descobrimentos e a Espanha. Existe um caminho entre descobrimentos e navegações, entre o Brasil e a América como continente, né? Então, esses caminhos que já existem, que já têm uma certa força, eles são iluminados também. Quer dizer que vai ser muito fácil você lembrar da Espanha, uma vez que você trouxe o descobrimento para a sua consciência. Vai ser muito fácil lembrar das grandes navegações, né? Você nem estava pensando nessas coisas, mas aí aqui já se torna fácil. Você seguiu aquele caminho, chegou a uma resposta errada, mas você veio por esse caminho justamente por causa da ativação da palavra descobrimento, né? Do conceito de descobrimento. E como que a gente usa tudo isso? É muito fácil. Antes de você, por exemplo, entrar num estudo novo sobre alguma coisa nova, é muito interessante, por exemplo, você parar para fazer um resumo rápido ou uma revisão rápida daquilo que você já estudou. Com isso, você ativa os conceitos mais importantes e quando esses conceitos aparecerem na sua leitura, na sua aula, eles vão rapidamente conectar com o que tem que conectar quando você está aprendendo. Uma outra maneira de você ativar o seu cérebro para receber melhor as informações, por exemplo, você vai ler um livro, é ver a resenha de um livro. Ou, se você não tem uma revisão, está começando agora, não tem uma resenha, porque é um livro técnico e tal, o que você pode fazer? Você pode fazer aquele review da técnica SQ3R, que eu já até discuti lá no blog, eu vou deixar o link aqui em algum lugar para você, ou embaixo do vídeo, alguma coisa assim, que é o survey, que é a pesquisa. Ou seja, você pega o livro, geralmente um livro técnico tem figura, tem nota de rodapé, tem tabela, e aí tem perguntas e respostas, às vezes, questões para discussão no final. Então, o que você faz? Você olha todo esse material, inclusive, sim, as perguntas, as questões, né? Estudar por questões é uma técnica. Então, você vai olhar todo esse material, porque aí você vai começar a ver esses conceitos. Às vezes vale a pena até, se você não tem muitas imagens, não tem perguntas no final e tal, vale a pena você fazer uma leitura rápida, de scan mesmo. Não é ler palavra por palavra, mas dar uma passada de olhos, porque alguns conceitos vão pipocar ali, às vezes sem você ter muita consciência, e esses conceitos que pipocam aqui e ali são conceitos que vão te ajudar a compreender o texto e a ler mais rápido também. Então, a preparação, o priming, a ativação do cérebro, ela é bem interessante para que aqueles 5 minutinhos de preparação ajudem a próxima meia hora, 1 hora de estudo a serem mais efetivos, porque os conceitos já estão ali aquecidos e você embala mais rápido, certo? Agora vamos ver mais um fenômeno. Esse fenômeno é o fenômeno de como que você constrói camadas de abstração. Na verdade, como que você constrói a sua capacidade de pensar abstratamente. Porque quando o nosso cérebro evoluiu, lá no tempo das cavernas, lá na pré-história, o que tinha no mundo? Com o que a gente se preocupava? A gente se preocupava com coisas concretas. É a pedra para não tropeçar, a fruta que está lá madura na árvore, o rio que tem água. Então o nosso raciocínio, ele se desenvolveu em cima de coisas concretas. Eu tenho que contar quantos carneiros eu tenho que contar quantos sacos de feijão eu tenho. Então era tudo muito concreto. À medida que o ser humano foi se desenvolvendo e o cérebro foi se tornando mais poderoso, a gente começou
a usar um mecanismo, que eu até poderia ter colocado como título aqui, que é um mecanismo de agrupamento e que vai construindo as camadas de abstração. Mas vamos ver como é que esse agrupamento acontece aqui. Lá estamos nós com o nosso modelo de memória, da memória que a gente tem das grandes navegações, inclusive o descobrimento do Brasil. O que acontece com o brasileiro médio? Ele começa a ter um monte de encontros com essas informações todas aí. Que Portugal descobriu o Brasil, que Portugal mandou um cara chamado Pedro Álvares Cabral para descobrir o Brasil. Aí ele ouve uma musiquinha da Palavra Cantada que fala sobre o descobrimento do Brasil. Aí ele vê um filme, aí ele lê um livro de ficção, mas que se passa na época do descobrimento. E as pessoas conversam, ele ouve uma piada de português, aquela coisa toda. Então todas essas coisas aqui vão construindo como que um complexo de conceitos interligados. E esse complexo, ele fica tão poderoso que é por isso que ninguém mais esquece que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, porque tem muitas conexões. Não vai ter só essa conexão. Vai ter essa conexão muito fortalecida, vai ter outras conexões mais fracas. Então o risco de você errar isso aqui, depois de um certo tempo, é praticamente zero. E mais do que isso, o que vai acontecer é o fenômeno do agrupamento, que é você ter na sua cabeça o conceito que se chama descoberta do Brasil, e por trás desse conceito descoberta do Brasil tem um monte de outras coisas. Tem o Brasil, Portugal, tem o Pedro Álvares Cabral, mas também tem a música do Palavra Cantada, também tem o filme que você viu, o livro que você leu, a piada que você escutou daquele seu tiozão, né? Então você passa a ter uma palavra-chave aqui, né? A gente já vai falar de palavra-chave, que te leva a vários outros conceitos de uma forma muito imediata. Por quê? Porque quando eu falo em descoberta do Brasil, eu acendo aquela minha luzinha em cima da descoberta do Brasil. E aí tudo que está por trás aparece também, fica de muito fácil acesso. E aí eu começo a falar aqui da descoberta do Brasil sem precisar de mais nada. Eu só preciso lembrar da descoberta do Brasil. E mais para frente, quando a gente chega lá no final já do ensino fundamental, porque a descoberta do Brasil a gente aprende no início do ensino fundamental. A descoberta da América a gente vai aprender lá no final do ensino fundamental ou no ensino médio, em algum momento a gente vai aprender. E aí a gente vai juntar tudo isso num outro conceito, que é o conceito das grandes navegações. Então a gente vai entender que isso foi, que a descoberta do Brasil estava no contexto histórico das grandes navegações, que foi ali no início do século XVI, né? Final do século XV e início do século XVI. E aí que eu passo a ter um conceito abstrato, esse conceito de grandes navegações, que tem um monte de significados que vem junto com ele. Na hora que eu ilumino esse conceito na minha memória, que alguém fala em grandes navegações, eu passo a ter rápido acesso a todos esses elementos. Não quer dizer que todos eles venham para a memória de trabalho, porque a memória de trabalho, coitadinha, ela é muito pequenininha. Mas esses conceitos acabam estando muito perto ali para eu capturar e conseguir entender o que a pessoa está falando ali sobre as grandes navegações. Porque eu vou juntar a informação nova que a pessoa está me trazendo com tudo aquilo que eu já sei e que está por trás desse conceito abstrato que eu aglutinei, que eu agrupei por trás do conceito abstrato de grandes navegações. E isso vai nos levar à pergunta como as palavras-chave funcionam. Já comentei no início que palavras-chave são fundamentais para você fazer anotações, as melhores anotações, as mais eficientes, do ponto de vista de como a memória funciona na hora de estudar, mas elas também são fundamentais para você usar uma ferramenta que, na minha opinião, é a melhor ferramenta de aprendizagem que existe, que são os mapas mentais. E eu já falei que tem um mini curso que a gente vai botar aqui na tela final desse vídeo para você acompanhar a playlist e aprender a fazer mapa mental direito. Tem muita gente mostrando coisa que não é mapa mental e chamando de mapa mental. E se você vai por esses caminhos, o que acontece? Você não consegue fazer com que essa ferramenta seja tão poderosa quanto ela pode ser e acaba achando que aquela ferramenta não funciona muito bem. Mas, na verdade, ela funciona e funciona muito, se você fizer certo. E o primeiro passo para fazer certo é saber, entender que a palavra-chave ela realmente funciona e ela realmente vai te dar acesso a toda a sua memória. Eu já comecei a dar umas pistas de como que isso acontece, mas vamos lá olhar com carinho, com cuidado, toda essa história
de como a palavra-chave aciona todas as outras memórias e ajuda você a recuperar toda a informação que você estudou. Então, estamos lá com o nosso modelo de memória. Aqui eu estou falando do modelo de memória de um brasileiro típico que passou por esse monte de repetições e outros conceitos relacionados aqui à descoberta do Brasil. E aí, o que acontece aqui? O que acontece é que ele passa a ter na cabeça dele a palavra, o conceito abstrato descobrimento, e isso passa a ser uma palavra-chave. Se eu virar para você, tirar isso aqui da sua frente e perguntar para você, fale tudo o que você sabe sobre o descobrimento do Brasil, você provavelmente vai falar muito mais coisa do que aqui, porque você tem outras lembranças que eu nem evoquei aqui, e que talvez eu pessoalmente não tenha, mas você tem, né? Alguma coisa que te aconteceu na infância, alguma piada engraçada que você ouviu, alguma coisa assim. Outra música que não seja a palavra cantada que eu conheço, e assim por diante. Então você pode escrever 5, 10 páginas sobre o descobrimento. Só sobre o descobrimento, se você resolver colocar tudo que você sabe no papel. O que você está fazendo com isso? Através de uma palavra-chave, você está recuperando tudo que está lá na sua memória de longo prazo. Mas você só consegue fazer isso como? Através do reforço dessas conexões que vão aglutinar esses conceitos à palavra-chave descobrimento ou ao conceito abstrato descobrimento. E a mesma coisa vai acontecer para as grandes navegações. Quanto melhor você estudar isso aqui, quanto mais sólidas estiverem todas essas conexões aqui, mais fácil você vai falar sobre as grandes navegações. Então, se você conseguiria escrever 5 páginas sobre o descobrimento do Brasil, sobre as grandes navegações, provavelmente você vai conseguir escrever umas 15. Porque tem muito mais informação, muito mais coisas que você pode trazer lá da sua memória de longo prazo. Né? Porque aí vai abrindo, né? O que você lembra da Espanha? De repente você já fez uma viagem na Espanha. Você começa a falar da sua viagem na Espanha e dos monumentos que você visitou que tinha a ver com as grandes navegações. E assim, sucessivamente, você vai, de conceito em conceito, você vai ampliando tudo que você pode dizer a partir de uma única palavra-chave. E aí, a grande sacada para você ter esse acesso à memória através da palavra-chave é justamente você ter as conexões que estão lá dentro bem fortalecidas. Aí, nesse momento, você pode me perguntar, mas Ana, como que eu fortaleço essas conexões? Com revisões. É por isso que a nossa memória não funciona sem revisões. Porque se eu não reviso, essas conexões vão se enfraquecendo, como aconteceu no caso do sujeito que foi para fora do Brasil quando criança. E aí, aos poucos, essa conexão deixa de funcionar, ela deixa de ser esse canal de ligação. Então, para você conseguir pegar um mapa mental, ler esse mapa mental, explicar para alguém com tudo que ele contém por baixo, que são as coisas que a palavra-chave traz, você tem que revisar esse mapa mental. Não adianta fazer o mapa mental. O fazer o mapa mental é uma tarefa importante. Esse negócio de ficar comprando mapa mental pronto é besteira. A tarefa de construir o mapa mental é a tarefa de construir o seu modelo mental daquele conhecimento. Isso é muito importante. Mas uma vez que você construiu esse modelo mental a partir de muita informação nova que você pegou na aula, que você pegou no livro, aí você tem que reforçar as conexões dentro desse modelo mental de forma que na hora que você invoca uma palavra-chave, que ela aparece na pergunta da prova, que ela aparece no meio de uma conversa, vem um monte de outras, né? Você, através do priming, você ativa um monte de outros conceitos que você pode usar de uma forma muito fluida para ir falando e falando e falando, ou escrevendo sobre aquele assunto. Por quê? Porque você tem uma palavra-chave com uma série de conexões ligadas a ela e essas conexões estão bem fortalecidas porque você fez uma boa revisão. Eu vou deixar aqui a playlist para os mapas mentais. Se você não sabe fazer mapas mentais direito ou já tentou e falou que não funciona, é porque não te ensinaram direito. Eu vou deixar aqui no final. E agora o que você vai fazer? Bom, antes você vai dar aquele joinha, né? Se você chegou até aqui, eu acredito que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma pergunta, por favor, faça essa pergunta nos comentários. Eu estou sempre respondendo os comentários. E se você ainda não está inscrito, eu espero que esse vídeo tenha te convencido a se inscrever, porque vem muito mais por aí e tem muitos outros aí para você assistir. Tem gente que maratona o canal quando descobre. Espero que você seja uma dessas pessoas. E depois que você deu o nosso joinha e se inscreveu e ativou o sininho, você vai lá assistir
a nossa playlist sobre mapas mentais para você nunca mais fazer mapa mental errado e depois sair dizendo por aí que mapa mental não funciona. Mapa mental é a ferramenta mais poderosa que existe para estudo, para raciocínio, para memorização. Então vai lá e aproveita, beleza? Estou esperando você no próximo vídeo. Tchau!